Último ano, tudo bem? Nossa aula de artes de hoje vai ser uma aula de revisão, né? Vale ressaltar para vocês que antes da chegada dos europeus no Novo Mundo, assim como era chamada o continente americano, né? Existiam civilizações aqui e civilizações distintas. Então vamos rever quais os habitantes nativos das Américas. E eles eram chamados de ameríndios, porque eles eram indígenas. Então bora lá? Vamos começar falando dessa civilização que passou por dois períodos pré-clássicos, de 1000 AC a 3000 AC, ou do clássico, né, do 300 depois de Cristo ou 900 depois de Cristo. Estamos falando dos maias, sim. Os maias, que foram esses povos que dominavam a astronomia, os cálculos e a escrita e a arte, e tiveram grande prosperidade em suas cidades. Das construções arquitetônicas mais importantes da civilização maia foram feitas geralmente de grandes blocos de pedra. Podemos destacar seus templos. Vocês estão vendo aí a imagem, né, de Tikal, que fica na cidade, mais precisamente ali em Guatemala, quer dizer, na cidade de Tikal, na Guatemala, e que é um templo construído pelos povos maias. As esculturas também foram uma manifestação artística muito desenvolvida pelos maias. As peças podiam apresentar decorações geométricas, elementos zoomórficos, estilizados de formas humanas. Já na cerâmica, o maia e as maias eram profundamente hábeis, né? Eles tinham uma grande habilidade. E geralmente eles usavam essa questão da cerâmica em rituais fúnebres. E ao longo da civilização maia, as formas dos vasos foram ganhando, né, sofisticação, eles ficaram sofisticados, né? Eles ganharam uma mudança. Vale ressaltar que quando os espanhóis chegaram nas Américas, a civilização maia ela já estava em declínio, infelizmente. Saindo dos maias, vamos para os astecas. Né? Os astecas, ao que tudo indica, pertencem, né, à civilização que viveu ali no México entre 1376 a 1521. Os astecas, eles aproveitaram para construir a cidade de Teotihuacan, a capital da civilização. Ergueram prédios tanto nas terras à margem, nas pequenas ilhas que construíram nesse lago. Vale ressaltar que os astecas eles também, né, fizeram as suas próprias pirâmides. Assim como a civilização maia, as esculturas astecas eram feitas em um único bloco de pedra, mas apresentavam formas mais utilizadas, né? Os astecas dominavam a metalúrgica diretamente, diferentemente dos maias que não trabalhavam com metal por falta de material, né, naquela região. Então, eles utilizavam muito do metal. Como vocês podem ver aí, isso daí era um colar, né, de ouro asteca, formado por uma série de figuras de rã que ficavam presas em um único fio. Esse tipo de acessório com figuras animais era muito comum e usado pela então nobreza asteca. Por volta de 1521, os espanhóis dominaram e destruíram Tlaxcala para formar uma nova cidade, hoje conhecida como Cidade do México. Esse episódio marcou, na verdade, o fim da civilização asteca. Saindo dos astecas, vamos para os incas. Em torno de 1438, a civilização inca ocupou a Cordilheira dos Andes, no qual estão os países como Peru, Bolívia e Equador. Como os astecas, os incas também ergueram suas construções ao redor de um lago. Diferentemente dos maias, não desenvolveram um sistema de escrita. A arquitetura inca era simples, mas monumental, de grandes proporções. Era funcional e decorativa. Muitas das peças das cerâmicas incas foram preservadas. Alguns exemplares apresentam muita cor, outros se destacam por motivos geométricos. E vale ressaltar
que os seus edifícios foram construídos por meio de precisos encaixes e pedras, né? Construíram desenhos no chão de forma oval ou xadrez. Os povos incas. Os incas eles também tiveram essa questão dos tecidos, né? A cor também esteve muito presente nos tecidos fabricados por eles. Sim, eles valiam tanto quanto uma peça, ou seu uso era controlado pelas instâncias políticas. Quando o imperador Inca queria presentear alguém, né, pelos serviços prestados ao Estado, ele escolhia entre joias e roupas. Pois, assim como os astecas, os incas trabalhavam com o metal e eles produziram pequenas peças de prata ou ouro, tanto para decoração ou como para cerimônias religiosas, como vocês podem ver aí. Enfim, chegamos aos indígenas brasileiros e vamos explorar um pouquinho, né, a cultura dos povos originários do Brasil, como suas línguas, crenças, costumes, suas vestes, entre outros. A cerâmica era uma peça muito importante para a história dos indígenas brasileiros, na verdade. Dentre elas podemos citar a cultura marajoara. A cerâmica da cultura marajoara designa as peças que foram produzidas na ilha de Marajó, mais precisamente no Pará, de 400 a 1350. Os objetos característicos dessa cultura encontrados por pesquisadores demonstram uma variedade de decoração e uso e o seu uso eles eram tidos para tanto rituais, instrumentos musicais, mobiliários, entre outros. A urna funerária era uma das peças essenciais para esses povos e para essa cultura, né? Os restos mortais de alguém que faziam parte dessa comunidade eram postos nessas urnas. Essa decoração era feita, né? Foi feita pela técnica de excisão, que consiste aí no vaso, quando vocês podem reparar de pequenos detalhes, né? Uma cor que predomina branca, vermelha, os motivos, os labirintos que tem. Aí, na verdade, é uma urna, viu, gente? Uma urna funerária. Mas também vale ressaltar a cultura santarém. A cerâmica da cultura santarém se refere à produção que corresponde a entre 1000 e a 1500 na região do rio Tapajós, que nasce entre o estado do Mato Grosso e deságua no rio Amazonas. Na região da cidade de Santarém, no Pará, foram descobertas por naturalistas e pesquisadores peças dessa cultura, que inclui os vasos e estátuas que fornecem alguns, né, dos vestígios desses povos que viveram nesse período. A cerâmica da cultura santarém tem, né, um estilo muito característico e suas peças são feitas de maneira bem elaborada e podemos ver as técnicas de pintura de seções como corte, ranhura, as aplicações. Também representação de pessoas, animais que eram bastante comuns, usadas tanto para compor a peça, como o vaso que tem aí no módulo de vocês, ou como para anexá-las, né? Ou também as esculturas para decorá-las, tá bom? Qualquer dúvida sobre a aula é só perguntar, viu? Tchau, tchau, forte abraço!